Olá pessoal, esse é mais um vídeo dos conteúdos complementares de introdução à programação e hoje a gente vai ver formas alternativas de visualizar recursão. Primeiro a gente começa com a espiral quadrada, que vocês vão ver que é bem simples, e depois a gente mergulha no maravilhoso mundo da simulação de coisas orgânicas, de coisas naturais usando código. A gente vai plantar uma belíssima árvore e vai vê-la florescer diante de nossos olhos. Para quem se interessar mais por esse conteúdo de simulação de coisas orgânicas, de coisas naturais usando código, tem dois livros que eu queria falar para vocês. O primeiro deles é de Gary William Flake, The Computational Beauty of Nature. Um livro bem legal. E o outro é do nosso queridão Daniel Schiffman, que é professor da Universidade de Nova York, né, na NYU, e tem um canal no YouTube bem bombado chamado The Coding Train. E aí ele escreveu esse livro sobre simulação de sistemas naturais usando código, certo? Então, antes da gente ir para o código, vamos primeiro pensar aqui o que é que eu quis dizer com essa espiral quadrada, certo? Uma espiral quadrada é uma espiral que o tamanho dela vai diminuindo com o tempo, mas ela mantém o mesmo ângulo, certo? Então, esse tamanho aqui é maior do que esse tamanho aqui, que é maior do que esse tamanho aqui, que é maior do que esse tamanho aqui. Então, o tamanho ele vai decrescendo com o tempo, certo? Então, se a gente tem aqui T0, T1, T2, T3. T0 é maior do que T1, T1, que é maior do que T2, que é maior do que T3, certo? Isso vai decrescendo com o tempo. Mas o ângulo continua o mesmo aqui, ó, 90 graus, certo? Então, a gente tem um parâmetro aqui, que é esse T0, T1 e T2, certo? Então, agora a gente vai para o código. Então, pessoal, a gente já está aqui no PyCharm, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo novo de Python chamado espiral, certo? E eu vou colar aqui aquelas configurações iniciais que a gente colocou no primeiro vídeo de Turtle, que a gente vai usar Turtle aqui também, importando a biblioteca, criando uma tela, criando uma tartaruga, dizendo que o formato dela, a forma dela vai ser de uma tartaruga mesmo, definindo o tamanho e a espessura da linha. Me lembro que estava até um pouco maior essa espessura de linha, mas tudo bem. Vamos ver aqui o que acontece. Ele roda, mas dá uma piscada, porque ele termina o programa e fecha a janela. A gente tem um códigozinho que é esse turtle.done, que ele faz com que a janela fique aberta até a gente fechar a janela, certo? Então, basicamente é isso aí. Como a gente viu lá no desenho, uma espiral quadrada, ela vai diminuindo o lado dela, mas mantém o ângulo, certo? Que a gente, para ter recursão, a gente precisa de uma função recursiva. E aqui eu vou definir a função espiral com um tamanho, certo? E como é recursão, né? A gente vai chamar ela aqui mesmo com o mesmo tamanho. E a gente vai ver o que é que vai acontecer aqui. Eu adoro fazer essas coisas para dar uns erros maravilhosos. Opa, não aconteceu nada. Ah, porque eu só defini a função. Eu tenho que chamar a função lá embaixo. Eu vou chamar com o tamanho 100, certo? Seguindo o nosso querido Pepe aqui. Com espacinho, tamanho, formato file, dá um espacinho lá em cima, beleza. Dou play aqui, dá um erro maravilhoso. Não fiquem com medo de erros, pessoal. Erro é a melhor coisa para aprender. Quando dá uma tapada na cara com esse negócio vermelho aqui, chega a dar um medo, mas é muito bom. O que é que ele está dizendo aqui? Erro de recursão. A profundidade máxima de recursão foi excedida. Ou seja, essa função está chamando ela indefinidamente na memória do computador. Python já se protege, já diz assim, já bota um tamanhozinho lá de quantas vezes aquela função pode ser recursiva, tem um limite, e aí ele dá uma parada dessa e dá esse erro para a gente.
certo? Isso é muito bom. Vocês vão ver que tem problemas que não apresentam erros. São coisas que você vai ver que não tem nenhuma mensagem, nada do tipo, e você vai ter que revisar tudo, debugar tudo direitinho, porque vão ver que são problemas que não são tão fáceis de ter esses erros aqui. Então, se agarrem no erro para aprender, certo? O que é que está faltando aqui? Está faltando um condicional que é o critério de parada dessa recursão. E eu vou botar aqui quando o tamanho for, enquanto o tamanho for 2, se o tamanho for 2, continua aí, certo? E agora a gente vai chamar de novo e vai dar o mesmo erro. Por quê? Tamanho virou nosso critério aqui de parada, certo? Só que não está diminuindo nada de tamanho. O tamanho está sendo passado para a próxima chamada da espiral com o mesmo tamanho, ou seja, o tamanho está se mantendo. A gente tem que botar um critériozinho aqui de 10, por exemplo, que ele vai decrementando esse valor, certo? Então, beleza. Ele executou o código, você não dá para ver nada aqui, porque ele não está fazendo nada. Vamos começar a fazer agora, certo? Mas ele rodou, não teve o erro de recursão. A gente vai fazer aqui com que a tartaruga, certo? Ela ande tamanho. E aí a gente vai ver a tartaruga andando tamanho. Beleza, ela foi-se embora indefinidamente, porque a gente não mandou ela virar em canto nenhum, certo? O que a gente vai fazer agora, como a gente viu lá no desenho, para fazer uma espiral quadrada, a gente tem que ter um giro, pode ser para cima ou para baixo, no caso aqui é right para baixo, eu vou botar para cima para distanciar da minha cabeça aqui, certo? Então, botar left 90 graus. Vamos ver o que acontece. Olha que maravilha! A gente tem a nossa espiral quadrada, que pode estar com um número muito grande aqui, né? Vamos ver o que tem aqui agora. E ficou um em cima do outro, não é legal, porque aqui a gente tem, ele está se distanciando, né? Cada lado se distancia um, só que o tamanho da nossa caneta aqui é 2. Vamos botar um 3 aqui para vocês verem só um pixelzinho entre um e outro. Olha que maravilha! Já temos a nossa espiral. E agora é só brincar. Pronto. Chegou no final com a nossa espiral. Está muito pequenininha, né? A gente pode aumentar aqui. Em vez de ser 100, pode ser 200. Vamos ver como é que fica. Uou! Agora. Certo? Ela vai andar mais. Tem como a gente acelerar esse passo aí usando o... Vou fechar aqui, vai dar um errozinho lá embaixo. Mas eu posso dizer que t.speed é 0. Alguma coisa assim, né? Da outra vez. Pronto. Temos nossa espiral aí. Que coisa maravilhosa. Que coisa belíssima. Vamos botar 300 aqui. Pam. Eita, que lindos. Mas isso a gente está usando o ângulo 90 aqui. Se a gente botar o ângulo 60, o que é que vai fazer aqui? Eita, ele fica também uma espiral hexagonal. E se eu... Aí eu tenho que diminuir um pouco o tamanho aqui, né? Pronto, hexagonal. E se eu fizer tamanho 45... Tamanho não. Aí ele faz também uma hexagonal. Hexagonal. 1, 2, 3, 4. Octogonal. E se eu fizer com 30? Eita, que maravilha. Então, se eu diminuir isso aqui bem muito, deixa eu botar em 100 aqui, para a gente conseguir ver. Ou, deixa eu ver aqui, em 10. Eita, danada. Nunca mais vai ver. 10, vou botar 10 aqui também. Só para experimentar. Eita, calúcia. Porque o tamanho tem que ser 2 aqui. Deixa eu botar 100. Eu vou andar com essa tartaruga um pen up, que é para ela levantar a canetinha dela. E vou andar para trás. Então, backward
200. Ela ir um pouquinho mais para trás. Eita, não baixei a caneta. P ponto. Penal. Vamos ver. Opa! Beleza, ela vai diminuindo com o tempo, mas o ângulo está muito aberto. Vamos botar mais do que 90. Vamos botar 120. Eita, um triângulozinho maravilhoso. Se eu botar 100. Dá uma coisa louca aí. Certo? Então esse é o nosso primeiro experimento. Vocês vão vendo que ele vai diminuindo o tamanho com o tempo e o ângulo que a gente definir ele vai fazendo como se fosse uma espiral, certo? Beleza? Pronto. Então, pessoal, a gente já tem a nossa espiral e agora a gente vai construir a nossa árvore, simulação de uma coisa orgânica, certo? A árvore aqui que vocês estão vendo é uma árvore chamada Fractal Tree, certo? Uma árvore baseada no fractal. Isso vem do verbete aqui, ó, de fractal da Wikipedia, que quem se interessar mais pode se aventurar no conteúdo. É bem legal, vocês vão ver que tem umas coisas muito loucas assim de zoom infinito aqui nesse Mandelbrot 7. Mas a gente está interessado nessa construção dessa árvore aqui. E essa imagem é interessante para mostrar que para cada tronco dessa árvore, 2 outros ramos vão aparecer. Para cada ramo, tem 2 outros. Para cada ramo, tem 2 outros, certo? Até chegar no limite do tamanho do tronco, certo? Então, pessoal, a gente já tem aqui o código da espiral, certo? E a partir desse código da espiral, a gente vai tentar fazer a árvore da gente, a árvore fractal da gente, certo? Eu vou fazer uma cópia aqui, fazer em outro arquivo, só para deixar organizado, tá? Deixar aqui, e vou chamar esse arquivo de árvore, certo? E aqui, nesse arquivo árvore, eu vou fazer dar um refactor nessa função espiral. E eu quero que ela se chame agora árvore, certo? Aí ela vai mudar todas as instâncias dessa... Aí, posso aqui, ó, do refactor, beleza? Aí tá aqui árvore, árvore, árvore. Já mudou todas as instâncias de árvore, certo? Aí agora... Vou até rodar para ver o que está acontecendo aqui nesse código, certo? Ainda está com aquele ângulo bem grande aqui, ó. Vou botar para 20 agora, certo? Pronto, 20. E eu vou ajustar essa tartaruga, porque eu quero que seja da raiz, que é de baixo para cima, em vez de ser da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda, não sei. Vamos ver. Isso. Eu quero que ele venha do chão. E o decremento aqui, esse 3, está muito pequeno, então ele está fazendo o contorno todo da espiral. Eu vou colocar para 15 aqui. Vamos ver o que acontece. Beleza, já temos o ramo do lado de cá, certo? O que eu vou fazer agora é fazer um pensamento aqui, ó. Eu vou duplicar basicamente isso aqui. Em vez de ir para a direita, para a esquerda, eu quero que vá para a direita, né? Vou botar aqui para a direita. Vamos ver se esse pensamento funciona. E vamos rodar de novo. E não funcionou. Ele está indo para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, mas está na mesma linha, né? Vamos ver aqui. Vamos diminuir um pouco o tamanho. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o tamanho 50 e ver o que acontece nessa tela. Pronto. Ele fica tudo. Você vê que ele até segue algum tipo de padrão aí, mas ele está numa mesma linha. O que é que a gente tem que fazer, né? Vamos lá para o iPad. A gente está aqui. Pede para ele ir para a direita, para a esquerda, na verdade, né? E ele não está voltando para o caminho, ele está sempre seguindo, fazendo aqui. O que a gente tem que fazer é
forçar ele para voltar para esse ponto de início, na mesma posição que estava a tartaruga. Se a tartaruga estava olhando assim para frente, como foi a gente definiu, eu quero agora que ela gire para cá 20 graus, ou seja, right 20, não é isso? Então eu quero que ela... Ficou foi feio aqui, vamos escrever direitinho. Certo? E aí ela venha para cá. Certo? Então eu tenho que guardar esse estado dessa tartaruga aqui. Certo? O que é o estado dessa tartaruga? É a posição dela nesse mundo, que ela está aqui, certo? E existe, como eu falei até no vídeo passado, existe forma da gente saber o X e o Y da tartaruga na tela. Além disso, eu preciso saber, preciso guardar que ela está olhando aqui para cima. E aí tem dois métodos bem interessantes para a gente usar, duas funções interessantes, que é t.pos, vai me dar a posição x e y da tartaruga, e t.heading vai me dar a direção que essa tartaruga está olhando, certo? Então a gente vai armazenar esses dois valores aqui numa variável, vamos chamar aqui posição e direção. A gente vai meio que tirar uma foto da tartaruga aqui, nesse estado daqui, para depois, usando o método chamado t.setPos, e aí a gente coloca aqui um parâmetro, e t.setHeading, e aí a gente coloca aqui esse valor daqui, esses dois valores, vai vir para cá e vai vir para cá, certo? A gente está guardando essa posição para poder fazer com que ela volte para um ponto que ela partiu para construir o primeiro ramo, certo? Isso é bem tranquilo aqui, ó. A gente pode vir aqui depois que ela andou, né? Depois que ela fez esse primeiro, deu essa primeira andada aqui, eu vou guardar essa posição aqui, tá? Então, depois que ela andou, eu vou guardar essa posição. Então, essa posição se chama posição é igual a t.pos e direção é igual a t.heading. Certo? Quando é que eu tenho que voltar para essa posição? Quando é que eu tenho que definir? Ó, volto para aquela posição. É depois que ela faz o ramo para a esquerda. Depois que ela executa toda a recursão dela para a esquerda. Então, aqui eu vou botar t.setPos, vai ser posição. E t.setHeading vai ser direção. Certo? Aí agora ela vai voltar para o ponto do meio e vamos ser felizes. Não é isso? Vamos testar aqui. Sempre bom ter a ideia e testar aí. Massa. Agora está bem pequenininha porque eu deixei 50, vamos botar 100 aqui. Pronto. Eita, mas tem uns traços estranhos aí, né? Vamos tentar entender o que danado é. Ela está muito rápida. Vamos deixar ela mais lenta. Vou comentar essa linha de código aqui. Quando ela está voltando para o ponto central, ó, ela está sujando com essa linha de volta. Quando a gente bota set position, é quando ela volta para a linha do meio, ela está sujando. Fica bem mais claro nesse último aí agora. Vamos, então, usar uma função também aqui, é exatamente aqui, né? Quando ela diz set position, ela se volta para o ponto, sujando tudo. Então, aqui eu vou dizer penap, ou seja, levante sua caneta, certo?
para ver. Vamos lá. Levantou a caneta, não mais pinta. Ou seja, a gente tem que botar a caneta para baixo de novo. E é exatamente depois desse... quando ele restaura a posição. Pronto. Agora tá limpo, bonito. Vamos botar aqui T-Speed 0 de novo para ela construir tudo. Massa. Tá a velocidade máxima da tartaruga, mas eu descobri que em vez de mexer nos parâmetros da tartaruga, a gente pode mexer nos parâmetros da tela, ou seja, aumentar o frame rate da tela. E aí eu descobri esse tela.tracer. Vou botar aqui. Tela.tracer. Vou botar esse tela.tracer aqui. 500, certo? Nem precisa mais disso aqui, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ajeitar que ele fica reclamando aqui. Ah, tem outra coisa aqui que ele fica reclamando. E isso são os vestígios de Java na minha cabeça ainda. Que são esses parênteses. Aqui em Python a gente precisa ficar botando parênteses no if, certo? Então aqui ó, ele pede para remover os parênteses redundantes. Então a gente remove aqui para deixar o código em Python com esse sabor mais de Python, né? Beleza? Vamos lá? Pronto. Tá vendo? O trace é tão rápido que ele já pinta a tela toda. Então essa foi a nossa árvore. Nos desafios eu vou mostrar uma outra forma de fazer a árvore. Uma forma mais elegante, sem usar esse tipo de armazenamento de estado da tartaruga, certo? E aí eu queria que vocês exercitassem como é que essa tartaruga realmente anda usando esse código do desafio. Além disso, queria pedir para vocês experimentarem em também modificar a espessura da linha no desafio, certo? Então vocês façam um tronco mais grosso no começo e esse valor vai diminuindo com o tempo, certo? E outra coisa é experimentando com esses ângulos entre os ramos que vão aparecendo, porque esses ângulos é que dá... Essa é uma árvore muito simétrica, ela não parece muito orgânica. Talvez se vocês brincarem com alguns desses ângulos, colocando algum número randômico ou alguma coisa assim, vocês consigam dar uma cara mais de árvore natural, certo? Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.